dessa edição do Poder Expresso, e é sobre isso que a gente conversa com Anderson Almeida, advogado criminalista, porque com menos crimes de rua, o Brasil registra um estelionato a cada 16 segundos. A gente falava da grande quantidade de estupros, né, Anderson? E agora esse é um número também que chama atenção, um estelionato a cada 16 segundos. Você é um advogado criminalista, você está acostumado aí com essa seara, né, da parte criminal, você está inteirado sobre as leis atuais no Brasil em relação ao crime de estelionato, em relação aos crimes de roubo e de furto. Você acredita que a pena para estelionato, o fato de ser uma pena que lá na frente, no final das contas, não resulta um tempo considerável assim de cadeia, de prisão, contribui para esse aumento na quantidade de estelionatos no Brasil? Anderson, seja bem-vindo ao Poder Expresso. Boa noite. Boa noite, Jesus. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Sem sombra de dúvidas, isso colabora e muito, até mesmo porque se trata de uma questão de lógica, né? Enquanto, por exemplo, o roubo, ele conta com uma pena aí de 4 a 10 anos de reclusão e multa, nós temos, de outro lado, o delito de estelionato, que em sua modalidade primária parte aí de uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e também uma pena de multa. Então a gente vê que há realmente uma grande discrepância, né, entre o roubo e o estelionato. Isso sem considerar, Jesus, a questão do risco, da exposição que o agente se submete ao cometer um roubo, um furto, o que muitas vezes não é visto no estelionato. Ou seja, o estelionato traz uma certa segurança, né, para aquela pessoa que quer ir lá e tomar um dinheiro alheio, enfim, se apoderar de algum bem. E outro número que chama a atenção aqui, o Brasil teve 2 celulares roubados ou furtados por minuto em 2023. Se a gente for pegar aqui 20 anos atrás, quando não tinha essa quantidade toda de celular, e que o celular também naquela época tinha uma função completamente diferente da que a gente tem hoje, 20 anos atrás, o cidadão brasileiro, ele tinha medo do quê? Dos batedores de carteira, né? Porque a gente andava com dinheiro na carteira, e aqueles que quebravam o vidro do carro e roubavam. Na época não era nem toca-CD, era toca-fita, né? Hoje, roubo e furto de celular. Você que está aí no dia a dia, né, acompanhando, né, o desenrolar, essa trajetória do crime no Brasil, a gente pode dizer que o celular é o objeto mais furtado, mais roubado hoje em dia? Sem sombra de dúvidas, até mesmo pela questão da facilidade de guardar esse objeto. Não raras vezes nós vemos, inclusive em casas noturnas, em baladas, a facilidade que muitos agentes possuem em subtrair esse objeto e que, de certa forma, passam desapercebidos. Então, sim, sem sombra de dúvidas. Roubo e furto, né? O celular, muita gente acaba morrendo por causa de celular também, né? Sim, exatamente, Jesus. E até fazendo um adendo, se você me permite, quanto à diferenciação da questão do furto e também do roubo, a gente vê, Jesus, quando a gente trata do estelionato, por exemplo, o porquê que houve esse aumento, esse engrandecimento nos números, né, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Porque são delitos que passaram a serem praticados de forma mais sofisticada. Eu gostaria de citar aqui até os exemplos do golpe do Pix, que muitas vezes é realizado via plataforma do LX, entre compra e venda de produtos, o famoso golpe do aplicativo de relacionamento, o golpe do aplicativo Tinder, muito conhecido por todos, onde muitas vezes a pessoa lá mantém um relacionamento e do dia para a noite acaba por fornecer inúmeros dados pessoais, né, até mesmo profissionais, para esses agentes. Existe também, né, o golpe, do ponto de vista do estelionato, da pirâmide financeira, que é outro tema que se encontra muito em alta por conta do oferecimento de ganhos estratosféricos e que na prática não existe. Então a gente vê que o roubo e o furto, hoje em dia, eles caíram muito em desuso, né? Por mais que exista essa numeração de acordo aqui com o anuário. O foco mesmo, o crime do momento é o estelionato. Anderson Almeida, advogado criminalista,
participando com a gente aqui, trazendo mais um ponto de vista, mais um olhar sobre o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Anderson, portas sempre abertas para você aqui no Poder Expresso. Agradeço pela participação. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite.